muito bem-vindo, muito bem-vinda, empresárias, empresários. Faz uma semana que eu não tenho uma live aqui com vocês, estava precisando voltar ativa. Então estamos aí, vim com um assunto legal aqui hoje, estamos com um assunto sobre gestão financeira. Então, bem-vindos aí ao canal LSJ Consultoria Pequenos Negócios Gerando Riqueza. Então aqui é a jornada da transformação. Saia do vermelho e transforme-se em uma empresa poderosa. Então o tema de hoje são 5 passos para você fazer uma gestão financeira inteligente, né? E a ideia é que você, com esses 5 passos, você sai do vermelho e chegue aí à lucratividade, faça uma gestão inteligente. E a minha ideia é passar aí algumas ideias de você já implementar dicas, passos. Normalmente são dicas que eu passo para você já colocar em prática aí no seu dia a dia, para já pôr para funcionar já, né? Então, como é que a gente vai manter aí as finanças, né? Então, do seu negócio em ordem. Então, a solução que eu quero que vocês saiam daqui hoje, né? Como é que eu vou manter, né, as finanças do meu negócio, né, em ordem? Então, é isso que eu quero que você saia daqui hoje sabendo, né? Vamos evitar aí alguns erros comuns que muitos empresários aí de pequenos negócios normalmente cometem. E tô vendo que tá dando um delay aí no YouTube, tá dando umas travadas aí. Pessoal do YouTube, me desculpe, mas acho que já vai regularizar. E vamos ver, voltando aqui, né? Vou tentar ensinar aí, vou dar umas dicas para evitar alguns erros comuns aí na gestão de caixa, de gestão financeira, de forma geral, né? E maximizar o lucro ao máximo. Então são dicas práticas aí, são bem práticas, dicas bem práticas, né? Então, o contexto é, vamos alcançar aí finanças saudáveis, né, para sua empresa, né? E para fazer isso, você não é uma forma simples, né, de você conseguir isso, né? Não acha que também eu vou te dar dica, você vai implementar amanhã e depois de amanhã já vai estar tudo bem. Não, é persistência, né? Muito esforço, tá? Então eu te aconselho se você quer ter uma vida saudável aí na sua finanças da empresa, pode ter certeza aí que isso vai requerer muito esforço, planejamento e paciência, né? Sim, eu vou te dar aí dicas para você implementar, para dar uma solução para amanhã, mas você vai precisar ter um planejamento e paciência a longo prazo, tá? É um compromisso que você vai ter que ter com a sua empresa a longo prazo, tá? Para aí chegar assim numa estabilidade financeira, né? É um trabalho de formiguinha, tá? E um foco de longo prazo, tá? Você pode estar certo aí que vai enfrentar muitas dificuldades, mas você tendo esse foco aí, você vai ter mais confiança e segurança. Então vamos lá. O que não combina, né, com o nosso bate-papo de hoje, né? Então eu sempre falo que ignorar o fluxo de caixa é um tiro no pé. Né? Então foco geral para mim na finanças é o fluxo de caixa. Você não sabe o que é fluxo de caixa, você precisa realmente começar a me acompanhar aí. Tem muita coisa aí no meu perfil aí, se você quiser seguir meu canal, se você perdeu algum vídeo aí, ou se quiser alguma coisa em especial sobre fluxo de caixa, é só pedir. Mas o fluxo de caixa vai te dar muito material já para você já ter muitas respostas. Então, ignorar o fluxo de caixa acho que já é um problemão. Tá? Não ter metas e orçamentos também já é um problema também. Se você não tem isso, é um grande problema. Né? Você
gastar mais do que pode, faturar menos do que deveria estar faturando, né? Não saber quanto você deveria estar faturando, o mínimo para faturar, né? O famoso break-even. Seu custo ser maior do que seu faturamento, né? Então você não tem um planejamento, né? Quando tem uma crise, você não tem um plano, e não tem um apoio profissional, né? Um contador, um consultor financeiro, né? Um consultor estratégico, como a LSJ, a consultoria, né? Um consultor que você possa contar aí nos momentos difíceis, né? Ou é válido você contar com alguém que tenha tido uma experiência aí já de dificuldades, né? Então vale a pena, né? Um tributarista interessante, alguém de TI. Então um apoio profissional é sempre muito válido, né? Então os benefícios que eu acho que vai ser coletados de hoje, né? Melhor utilização de recursos. Você vai começar a ter foco nos objetivos prioritários, né? Você não vai ficar disperso, né? Você vai começar a ter tomada de decisões baseadas. Quando você começa a mexer com o fluxo de caixa, você começa a entender melhor o seu negócio, e quando você começa a tomar decisões, decisões tiradas do seu fluxo de caixa, né? Não é decisão sem embasamento, né? Você começa a saber o que você está falando, né? Você começa a entender que, ó, pelo fluxo de caixa, você retirou a informação, ou através do seu planejamento, né? São decisões informadas, né? São decisões certas, que tem um relatório por trás, né? Aumento da resiliência, uma palavra difícil que eu escrevi aqui, que é o foco no longo prazo, e você começa, né, a seguir um passo a passo, né? E persistir nisso, né? E quando você começa a ter resiliência, você aprende a resistir a crises, né? A não fazer uma reserva de caixa, né? Aí quando vem um problema de uma crise financeira, você já tem um caixa para isso. Então você reduz aquela pressão, né, de problema de crise financeira, aquele problema de não tenho dinheiro para pagar boleto amanhã, né? Então aquela pressão financeira que eu chamei aqui, né? Com aquela pressão financeira você começa a não ter mais, né? Então é um benefício aí que acredito que a gente vai sair daqui hoje, né? Então vamos lá, vamos aos passos rapidamente aqui. Acho que o primeiro passo é legal a gente já começar com isso aqui. Se você não tem aí um orçamento, quando eu falo em orçamento, é um planejamento, pra você não gastar muito, ter pelo menos um faturamento mínimo para você pagar todas as contas e ter uma lucratividade, né? Porque senão é melhor você fechar o negócio e trabalhar em outro lugar, né? Outra coisa. Então, isso aí que eu chamo de orçamento e planejamento, não, né? Um nome de mercado, né? Então você tem que ter isso aí, né? Então você tem que ter um guia, né, que você vai seguir. Normalmente a gente faz isso aí no Excel, né? Eu ensino isso, tem um curso meu, até no meu site lsjeducando.com.br, tem lá uma planilha que eu ensino a fazer esse planejamento baseado no seu histórico, ensino como é que você puxa esse histórico, né? Não é uma coisa assim que você vai criar do nada, né? Mas você tem um guia confiável, tá? Que você vai criar um planejamento tanto de faturamento, com várias variáveis que você vai criar, né? Você vai enfrentar complexidades financeiras do seu próprio negócio. Cada negócio tem a sua história, né? Então, uma loja de roupa tem a sua historinha, né? Uma loja de material de escritório tem a sua história, material de limpeza tem a sua história, né? Então esse guia sempre é baseado num relatório e sempre é baseado no histórico dele e do mercado dele. Então a gente cria
uma história, né, um guia para cada empresa, né? E ele é sempre confiável, tem que ser confiável, né? Baseado nas receitas, nas despesas, né, nos custos. E a gente faz metas de faturamento, então tem que faturar pelo menos o mínimo possível para não ter prejuízo e dar um lucro. E a gente também faz uma meta de vai faturar o máximo possível. Também a gente não fica fazendo metas absurdas, sabe que não vai faturar aquelas projeções absurdas que sabemos que não vai atingir, né? E assim como despesas, não adianta a gente fazer um corte de despesas impossíveis, né? Que a gente sabe que tem que ter despesas, né? Você começa a cortar despesas, daqui a pouco você corta salários, não tem ninguém para trabalhar para você, né? Corta custos, despesas fixas, né? Não vai pagar aluguel, tá? Então é algo que tem que ser palpável, né? Então a gente cria coisas palpáveis, né? Então a gente cria um orçamento, né, que garante sustentabilidade. Então o que é? A empresa vai viver aí por um bom tempo, né, dando lucro. E vamos lá. Vamos para passo 2. Opa, acho que apertei demais, mas vamos lá. Passo 2. Investir com sabedoria. Isso aqui é muito importante. Eu falei que eu apertei demais. Isso aqui é muito importante. Como a gente fala sobre pequenos negócios, a gente tem que saber que é o seguinte, a gente tem um capital restrito, né? A gente não é a diferença, uma das grandes diferenças da gente para os grandes negócios é que a gente tem um capital restrito, né? E o que significa? A gente não pode errar tanto quanto um grande negócio. Então a gente tem que ter aquele investimento inteligente, e o lucro que a gente tem que pegar esse dinheiro, reinvestir, ou o investimento que a gente tem, o dinheiro que a gente tem aí, investir de forma que seja um tiro certeiro, né? A gente não pode errar, ou se errar o mínimo possível. Então a gente tem que investir com muita sabedoria. Então o empreendedor do pequeno negócio, a gente tem que ter mais sabedoria até do que quando se a gente estivesse aí num grande negócio. Então a gente tem que saber alocar o investimento em áreas que realmente cresçam, faça o seu negócio crescer mais rapidamente, né? Então você tem que tentar assim dar um tiro aí com o seu capital de uma forma que ele te traga um retorno aí. Então eu sugiro sempre você procurar, você que tem pequeno negócio, tentar sempre inovar, tentar sempre investir no seu negócio, buscando sempre uma tecnologia, né? Fazendo com que o seu negócio não dependa tanto de mão de obra, né? Tentar sempre procurar um investimento aí que você consiga trazer um retorno aí de forma estratégica, né? Porque você precisa ter um investimento aí com um retorno com sabedoria, tá? Então isso é um grande passo aí, né? A gente que tem um capital restrito, é interessantíssimo a gente ter esse pulo do gato aí, né? Porque se a gente começa a errar muito, aí a gente acaba não tendo perna, né, para aguentar aí o mercado, né? Então, uma dica que eu dou, né, um passo, né, que eu dou. Então, a gente, sei lá, no primeiro, segundo ano aí a gente teve uma lucratividade, é legal a gente pegar esse lucro e reinvestir aí, talvez, não sei, depende, né, cada setor, né, tem sua particularidade, mas, por exemplo, você investir numa máquina, né, que diminui o número de funcionários, ou numa tecnologia, né, ou num sistema, né, enfim, você tem que pensar a longo prazo realmente e uma forma que faça com que o seu negócio tenha aí um retorno acima da média, né, e com tecnologia. Então você tem que pensar que você tem que
dá um tiro certeiro que você saia na frente aí de muitas outras empresas, tá? Então, a gente tem que realmente pensar fora da curva aí quando a gente fala de pequenos negócios, né? Que como a gente escolheu ser um empreendedor, a gente vai ter que pensar dessa forma. Não tem jeito mesmo, a gente escolheu essa vida aí, né? Então, a gente tem a gente tem realmente o capital restrito, então a gente tem que pensar dessa forma, tá? Fluxo de caixa, né? Então, eu falo toda hora de fluxo de caixa, né? Mas realmente, o fluxo de caixa não tem jeito, né? Ele é a base forte, eu chamo ele de parede, ele é a parede do negócio, né? Então você tem que ter, eu vou falar sempre, sempre, gente, ele é vital. Então você tem que estar atento, olha a entrada, olha a saída, tá? Olha o mês passado, putz, ó, gastei muito com isso aqui, por quê, né? Compara com o ano passado, como é que você gastava aí com material de escritório, está gastando muito mais do que o ano passado, olha o seu custo, os seus fornecedores, você está gastando mais do que gastava no ano passado, né? Suas vendas, como é que estão? Você está aumentando suas vendas? Isso aí você pega no fluxo de caixa, né? Despesas de banco você pega no fluxo de caixa para evitar uma surpresa também, porque aí você às vezes você está achando que você está tendo lucratividade e despesa de banco sempre dá uma surpresa desagradável, né? Às vezes você está fazendo toda a lição de casa, né? Você está com um custo bom, né? Você está com a despesa administrativa ok, você está com o seu despesa com o pessoal ok, sua despesa operacional ok. Você acha que você está tendo lucratividade e você não entende por que está tendo dificuldade, né? Aí você vai ver, depois de 3 meses, você vai entender que sua despesa com bancos que está te comendo. E se você tivesse acompanhando o seu fluxo de caixa, você já teria matado essa charada antes, né? Talvez até a maquineta pode ser o seu problema, né? Então, acompanhe seu fluxo de caixa, né? E não tenha surpresas desagradáveis antes. Eu sei que é manualmente chato fazer fluxo de caixa, né? Mas tenha essa rotina de fazer, faz diariamente, tira 10 minutos no final do dia e faz isso, o que entrou no dia, o que saiu no dia, compara com o dia anterior, tenta pegar no final do mês, compara com o mês anterior e compara também o mês do ano anterior, né? E faz já uma projeção para o mês seguinte, né? Faz isso aí, abre muito a sua cabeça, você vai ver. É legal fazer esse tipo de planejamento, né? Então, evita surpresas, né? Você pega, às vezes, você pega uma surpresa, você se planeja para o mês seguinte. Eu estou contando só desgraça, né? Mas às vezes também você consegue ter umas sacadas, por exemplo, né? Final do ano, às vezes você tem um final do ano que você pode vender bastante. Aí você já se planeja, você já faz caixa para investir, né? Enfim, às vezes você, com fluxo de caixa você pode ter umas sacadas boas, tá? Então é legal você, fluxo de caixa para mim é vital, tá? Depois das vendas, que é o coração da empresa, né? O fluxo de caixa para mim é um negócio muito importante. É o segundo mais importante. É um negócio que vai te dar muito lucro, eu acho. Vai te dar muita lucratividade. Então vamos lá, vamos para o passo 4. Deixa o meu computador estar engasgando aqui. Instalei um sistema aqui, acho que ele não ficou legal. Mas vamos para o passo 4. A gente vai falar agora sobre o mesmo jeito que a gente tem a parte de capital restrito ligado ao investimento, a gente também tem que ter um cuidado com a parte de despesa. Então a gente tem que ter um certo cuidado para não gastar muito, porque nosso capital é restrito, né? E só que fora a gente ter um capital restrito e estabelecer uma meta de despesa, a gente tem que colocar na balança também o fato de, se a gente cortar muita despesa, também cai a nossa qualidade, né? Por exemplo, a gente começa a cortar muito mão de obra, aí cai a qualidade do atendimento e pronto, né?
A gente fica com a fama de mau atendimento, né? Então a gente contrata só funcionários que vai atender mal, o cara também não vai lá comprar mais com a gente, né? Despesas tem que ser realmente cortadas conscientemente, tá? Então a gente fica falando só em cortar despesas, mas tenha cuidado com isso, tá? Não sacrifica a qualidade, tá? O empreendedor, o pequeno empresário de pequeno negócio, tem que ter uma grande habilidade para isso, tá? Então não comprometa o seu valor, não, na sensibilidade principalmente do cliente quanto a isso. É importante você ter essa noção. E custo também, tá? Eu tô falando de despesa, mas também cuidado com o seu corte de custos, porque aí sim, quando você corta custo, você está cortando diretamente o seu, possivelmente, seu faturamento, né? Você pode sim cortar um custo, você trocar um fornecedor que está oferecendo o mesmo produto por um preço mais barato. Aí tudo bem, agora você está cortando um custo sem substituir, aí é um problema. Agora, se você achar um fornecedor que está te fornecendo o mesmo produto por um preço menor, aí ok. Ou você estava tendo muito desperdício, aí ok, aí é outro assunto. Tá? Uma coisa que eu voltei a falar, né? Eu não estava falando sobre isso, mas começa a chegar fim do ano, é muito importante falar sobre isso. Estratégias tributárias, né? Você não, na verdade, no começo do ano que você tem que começar a pensar nisso, né? Mas enfim, chega fim do ano, às vezes você consegue melhorar seu lucro escolhendo o regime tributário ideal, né? Então isso é legal você pensar, né? E aí um contador legal, um contador com experiência pode te ajudar quanto a isso. Um advogado tributarista pode te ajudar quanto a isso, tá? Eu não sou especialista nisso, tá? Mas eu já perdi muito dinheiro com isso. Eu já perdi muito dinheiro por ter optado por regime tributário errado, tá? Já tomei multa por ter optado por regime tributário errado, por ter optado, feito opções erradas, tá? Ouvido o contador me dar dica errada. Então isso é muito importante para vocês. E vocês só vão perceber isso quando vocês recebem a visita do fiscal. Eu recebi uma visita e tomei uma multa aí no meio da pandemia de R$100.000, né? Por quê? Porque estava errado lá uma opção que eu fiz lá no meu, acho que era no meu regime tributário lá, na minha atividade, eu acho, na minha atividade, desculpa, falei besteira. Enfim, coisa que um contador há 10 anos atrás me indicou, porque eu ia economizar, né? Enfim, eu até economizei, mas o que eu economizei não valeu a pena, né? Então isso é importante vocês terem, passando essa dica para vocês, então é importante vocês terem, né, essa consciência, né? É legal vocês terem um profissional, né, do lado de vocês, né? Então sugiro um contador esperto, experiente, que já tenha passado por muita coisa, né? Um consultor como eu, que já falei várias vezes aqui, já quebrei, já tenho 25 anos de experiência, já passei por visitas de vigilância, fiscalização, Receita Federal, já passei por um monte de experiências, né? Assim como essas que eu acabei de dizer agora. Então eu sei o que eu estou dizendo, várias experiências boas e ruins. Tá? Então, enfim, esse passo 5 aqui é interessante. Então vale a dica aí, você consultar um tributarista, às vezes é até caro uma consulta, né? Um contador já é mais viável, né? Mas é importante, às vezes uma consulta com um tributarista é caro, mas depois você fica seguro por vários anos, né?
Então, quando você adota aí práticas inteligentes, né, iguais essas que eu tô dando aqui para você, que você pegando essas dicas que eu passei agora e começar a adotar aí para amanhã, tem várias outras dicas, né, que eu não consigo passar várias, né, normalmente eu separo aqui 45 dias, 45 minutos de bate-papo aqui, né, tenho várias outras dicas, né, mas se você começar a adotar dicas inteligentes aí, financeiras para adotar aí, você começa a aproveitar, né, oportunidades, né, porque você começa a deixar de perder dinheiro, esse dinheiro você começa a investir em oportunidades, né, e eu sei que é difícil você guardar dinheiro, né, pegar o dinheiro, guardar na poupancinha, para quando vier uma oportunidade você investir, né, isso é disciplina, né, mas é isso que você tem que fazer, é uma jornada de disciplina, aprendizado, né? Estratégia, você guardar o dinheiro para investir no negócio certo, né? Aí você vai pegar o resultado, você tem lá um capital X, você investe, aí ele vem vezes 2, né? Então aí você guarda esse dinheiro, reinveste, aí vezes 4, né? Aí daqui a pouco você tá com capital multiplicado aí vezes 4, enfim, né? Enfim, confia em mim, tá? Essas práticas de finanças inteligentes, não só finanças estratégicas, valem muito a pena, tá? E outra dica que eu dou é você seguir aí, além do meu perfil no meu canal, né? Eu falo perfil, já tá meio ultrapassado. No meu canal no Instagram e no YouTube, que tem muito conteúdo para você, tá? E eu tenho o meu site lsjconsultoria.com.br e lsjeducando.com.br, tá? Eu tenho soluções lá de consultoria, que eu criei pacotes especiais para... Eu sou focado em pequenos negócios, tá? Então é interessante vocês darem uma olhada lá. Você pode achar lá no meu Instagram, lá eu tenho, é só clicar lá na bio, se você vai clicar lá, soluções específicas para pequenos negócios, tá? Cursos também na LSJ Educando, tá? Você vai ver que é tudo bem acessível para pequenos negócios, bem focado, né? Então vale a pena lá, é bem interessante, tá? Tem muito apoio para pequenos negócios lá. Então vale a pena aí vocês ouvirem essa dica aí. Então vamos lá, vamos tentar dar uma aceleradinha aqui, porque eu tenho uns exemplos legais aqui para vocês. Eu tenho agora um jeito certo e jeito errado que eu criei aqui, baseado em umas experiências que eu tive e vi por aí, né? Então, vamos imaginar aí alguns exemplos. Eu dei uma resumida, né? Mas enfim, vamos pensar aí que a gente tem aí uma prestadora de serviço, né? E aí, essa prestadora de serviço, aí eu conto uma historinha sempre, tá? Então, vamos pensar que essa prestadora de serviço, tá? Passou por uma consultoria comigo, né? E ela nunca, essa é uma história meio que real, tá? Ela nunca teve acesso, né, a fluxo de caixa, né? Não sabia que era fonte de receita, não sabia que era despesa, né? E, e reclamava, né? Pô, tô sempre no vermelho, trabalho pra caramba e tô sempre no vermelho, né? Enfim, por que será, né? E aí, enfim, opa. Enfim, por que será que tava com problema? Porque depois eu ensinei, né? Porque depois que você pega o jeito com fluxo de caixa, aí ela entendeu que ela, tendo domínio do que vai entrar de dinheiro, do que vai sair de dinheiro, ela começou a se programar, né, meses difíceis, meses
que vai faturar bastante. Aí ela começou a entender, ó, poxa vida, né? Meses que ela vai faturar mais, ela conseguia fazer uma reserva de caixa, né? Então, eu fiz assim, o jeito certo e o jeito errado, né? Então, o jeito errado era quando ela não tinha controle de fluxo de caixa, né? E, enfim, baixa temporada assim, ela não sabia o que fazer, né? E quando chegava a alta temporada, vamos dizer assim, né? Na verdade, meses bons dela, né? Ela pegava o dinheiro que ela faturava e gastava tudo, né? Enfim, são exemplos que eu separei aqui. Vamos ver outro exemplo. Opa! Um outro exemplo aqui. Esse exemplo é típico, né? Vamos supor aí que você tenha um restaurante, né? Restaurante, principalmente restaurante em litoral, né? Esse sim é típico, né? Então, um, um restaurante no litoral reclamava sempre, né? Que, poxa, né? Alta temporada, ok, né? Fico tranquilo, mas na baixa temporada eu fico desesperado, né? E ele não entendia, né? Como é que eu faço para sobreviver e tal. Enfim, bem resumidamente, foi explicado que, ó, o que você faz? Tenta manter um controle rígido no seu fluxo de caixa, tenta fazer uma média, né, que você fatura no ano, e para quê? Para que você, nos meses que você fatura na alta temporada, e também as despesas que você tem na alta temporada, equalize na, nos meses que você praticamente não vai faturar ou baixa temporada, né? Ou seja, segurar a mão, o segredo é você segurar a mão, né, no caixa, na alta temporada, não gastar nada lá, né? E aí, com o tempo, ele começou a conseguir se controlar, né? Então, o que ele fatura em 3 meses, a despesa é vezes 12, né? Resumidamente é isso, tá? Então, são exemplos aí que eles não praticamente foram entender através do fluxo de caixa, né? Coisas que eles não tinham antes, não tinham essa visão. E só foram perceber depois da consultoria, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, minha voz também já está pedindo água, né? No dia 27/9, né, eu vou ter uma surpresa aí, eu vou falar já mais em breve aí, tá? Mas vou, no meu Instagram vai ter lá, ó, notícias sobre isso. Se você tiver alguma dúvida aí sobre finanças para pequenos negócios, manda aí no meu direct, tá? E se inscreve lá na bio, se você não me segue, por favor me segue lá. E também entra lá no meu site lsj.consultoria.com.br/contato, se inscreve lá para receber notícias, tá? E no dia 27/9 eu mando notícias sobre o que vai ser essa grande surpresa aí, tá? E meu Instagram é Lúcio Antônio, tá? E o meu YouTube é LSJ Educando. Eu também tenho o LSJ Educando, meu Instagram também tem LSJ Educando, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado aí. Eu falei já meia hora, eu falei bastante, 35 minutos, né? Então, espero que tenha gostado aí. Fiquem com Deus e até a próxima.